Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com todos? Que Deus abençoe vocês, abençoe a casa, de cada um, a família de cada um, que Deus abençoe, a sua vida em nome de Jesus Cristo. Estou aqui para nós meditarmos em mais alguns versículos da palavra do Senhor, que se encontra lá em Mateus, capítulo de número 25, versículo 14. Enquanto você pega a sua Bíblia, quando você pega o seu celular, o seu tablet para estar acompanhando, que Deus abençoe ricamente a cada um que está ouvindo esse áudio, assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 25, versículo 14, está escrito assim a palavra do Senhor: porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então o Senhor entregou a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe, ele foi para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou, multiplicou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos também granjeou, também multiplicou, também investiu outros 2 talentos. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas. O Senhor veio e ajustou contas com eles. Versículo 20. Então aproximou o que recebera 5 talentos. Entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Então ele está prestando conta, apresentou o que ele recebeu e o que ele granjeou, o que ele multiplicou. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, diz: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui, com eles ganhei outros 2 talentos. Então também está prestando conta daquilo que ele recebeu e daquilo que ele granjeou, aquilo que ele investiu. Disse o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Olha só como é que começa o versículo 24. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, diz: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. Então nós percebemos que ele já não está ajustando conta, ele está se justificando, ele está se explicando, ele está tentando levar a conversa para outro lado. E verso 25: e atemorizado escondi na terra o teu talento, eis aqui, tens o que é teu. Então ele não está apresentando o que ele granjeou, ele está apresentando só o que ele recebeu. Respondendo, porém, o seu senhor diz: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Então entende-se que o Senhor queria que o dinheiro dele, que o talento dele fosse granjeado, fosse multiplicado, fosse investido, E quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Com juros. Então a gente entende, que o Senhor queria que investisse o dinheiro. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos.
Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Irmãos, nós percebemos pela palavra do Senhor, se você pegar o capítulo 23, né, Jesus vai estar dando uma explicação sobre parábolas, né, para os seus discípulos e para a multidão. Mas quando entra em Mateus capítulo 24, Jesus começa a falar da sua vinda. Isso porque Jesus está falando antes de morrer na cruz do Calvário por nós. Antes dele morrer e ressuscitar e ascender e subir ao céu e assentar à direita de Deus Pai. Então Jesus, antes dele subir, ele já está falando da sua vinda. Para quê? Para encorajar os discípulos a permanecerem firmes. Em Mateus 24, os discípulos ficam admirados com o templo. E Jesus disse, olha, por que vocês estão admirados? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada desse templo. E aí os discípulos ficam curiosos para saber quando que ia acontecer isso, quando o Senhor ia restaurar, né, Israel, Jerusalém, né? E aí, o que acontece? Jesus começa a falar para eles os princípios dos sinais que antecederia a sua vinda. E Jesus começa a falar que haveria guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, né? Haveria terremotos, haveria fome, haveria peste, haveria, né, o amor de muitos esfriaria, a iniquidade multiplicaria, né? Mas Jesus encoraja ele, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. E Jesus também disse que o evangelho será pregado nos 4 cantos do mundo. Jesus começa a falar que assim como foi nos tempos de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Né? Jesus começa a explicar, né, que o povo comia, bebia, casava-se e dava-se casamento. Em Lucas fala que eles plantavam, colhiam, edificavam, né, e cita aí da cidade de Sodoma e Gomorra. E o mais interessante é que Jesus fala que Noé entrou na arca e o povo não percebeu. Não percebeu. Então dá a entender que o povo foi perceber só depois que Noé já estava na arca, que o Senhor fechou as portas por fora, né? E aí começou o dilúvio. E Jesus só dando esses sinais, dizendo que será da mesma forma. E na verdade tem acontecido de que o povo não tem dado crédito à vinda do Senhor. Muito se prega que o Senhor, ele vai voltar. Ele vai buscar um povo, o povo seu, um povo zeloso, um povo remido, um povo que o aceitou, um povo que o reconheceu, um povo que o confessou diante dos homens. E ele também vai confessar diante do Pai, como ele mesmo diz. Mas todo aquele que o negou diante dos homens, ele também o negará diante do Pai. Enfim, Jesus começa a dizer acerca dos 2 servos, do servo bom, do servo infiel, do servo fiel e infiel. Jesus começa a falar das 10 virgens, as 5 loucas e 5 prudentes. E agora Jesus ele fala acerca desse texto dos talentos. Eu só queria, irmãos, que nós parássemos para analisar que naquele dia o Senhor ele vai vir e vai prestar conta. Ele vai prestar conta por quê? Porque ele enviou o Espírito Santo para que todo aquele que o confessasse, que o recebesse, né, o Espírito Santo estaria habitando dentro dele. E ele seria agora uma nova criatura. As coisas velhas iam ficar para trás e tudo ia ficar novo, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E agora, né, Jesus ele falando acerca dessas coisas. Por que ele está ajustando conta? Porque ele fez tudo. O interessante é que, segundo alguns historiadores, esses servos aqui eram escravos.
escravos. E aí esse senhor, ele pegou esses escravos, naquela época era comprado, comprou esses escravos e o tornou servos. E ainda, depois de servos, o colocou encarregado dos seus talentos, do seu dinheiro. E não era pouco dinheiro, irmãos, porque o talento, ele equivale a 35 quilos de prata pura, que equivale a 6.000 denários. Denários é uma diária de um romano, uma diária. Um talento que vale 6.000 diária de um romano. E esse senhor, ele pegou e colocou esses talentos nas mãos dos servos, que era escravo, e assim era conosco. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos, nós vivíamos aprisionados nas mãos de Satanás. Jesus veio e nos comprou, nós éramos escravos, e não foi com ouro e nem com prata que Jesus nos comprou da nossa vã maneira de viver, diz a palavra do Senhor, mas com o seu sangue puro. Sangue puro. E agora nós somos servos. E ele colocou o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós éramos escravos, nos tornamos servos, e ele colocou os dons, os talentos, e colocou o Espírito Santo sobre as nossas vidas. A pergunta que eu faço é: o que eu tenho feito com o que o Senhor nos fez? O que nós temos feito com o que o Senhor nos fez? Com o Espírito Santo que habita dentro de nós. A palavra do Senhor diz que ele tem ciúme. Tiago diz: adúlteros e adúlteras, infiéis. Algumas traduções dizem infiéis. Não sabeis vós que a amizade comum é inimizade contra Deus? Pois todo aquele que constitui amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou não sabeis vós que o Espírito que habita em vós, ele tem ciúmes? Ele se entristece. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. É ele quem intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. O livro de Romanos diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, aleluia! O que nós temos feito, irmãos? O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem depositado nas nossas mãos? E outra coisa que eu quero falar aqui é que o Senhor, ele vai vir para ajustar as contas. Ele vai vir para ajustar as contas. E o ajuste de conta é direto. É o que você fez ou deixou de fazer. Não vai adiantar que está falando desse servo que enterrou um talento que ele recebeu. Não vai adiantar, irmãos, uma boa oratória. Nós podemos ser fluentes em várias línguas, ter uma boa oratória, podemos saber entrar e sair do meio de situações. Eu dou aquele meu jeitinho brasileiro, né? Mas o Senhor aqui, ele é bem direto. Ele é bem direto no versículo 26. Respondendo, porém, o seu Senhor diz: mau e negligente servos, porque você me conhecia, você sabe que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Sabe como eram os banqueiros naquele tempo, irmãos? Eles colocavam a mesa. Uma mesa assim, no meio das praças, meio de uma, vamos parafrasear, no meio de uma rua. Ele colocava a mesinha ali e ficava sentado.
E ali as pessoas vinham para trocar, né? Trocar dinheiro, ou pegar emprestado, ou investir. E esse servo não fez nada. Enterrou. O mundo está aí, irmãos. O mundo está aí, né? E o Senhor colocou algo nas nossas mãos. O que nós temos feito? O que nós temos feito, Senhor? Quero orar nesta noite. Senhor, eu te dou graça nessa noite. Eu te dou graça por essa pessoa, Senhor Deus, por este irmão, essa irmã, que está pensando, Senhor Deus, em parar, em desistir, mas que nesse momento está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, ouvindo esse áudio. Que o Senhor venha fortalecer, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado. E o Senhor multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. O Senhor dá força a quem está cansado, aquele que não tem vigor, o Senhor multiplica as forças. O Senhor levanta o caído, Senhor. O Senhor, meu Deus, levanta o abatido. O Senhor dá força, o Senhor dá força, o Senhor dá força, o Senhor renova, restaura a força do meu irmão e da minha irmã. Meu Deus, cura de toda enfermidade, de todo mal, cure de toda enfermidade, de todo mal, de tudo aquilo, Senhor Deus, que não provém do Senhor, de toda enfermidade na alma, Deus. Pois esse meu irmão e a minha irmã, muitos deles estão deixando de congregar em algum lugar, estão deixando, Senhor, de fazer a tua obra por causa de alguém, por causa de alguma pessoa, por causa de alguma denominação, meu Deus, mas não é por causa do Senhor. Ele ou ela, nós iremos prestar contas com o Senhor. É com o Senhor, meu Deus, é com o Senhor que nós devemos prestar conta naquele dia. Meu Deus, desperta meu irmão e minha irmã, desperta cada um, desperta, levanta, Senhor, restaura, Deus, em o nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo mal, toda confusão na mente, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, perdão, meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Não pare por motivo algum. Essas parábolas que Jesus colocou, essas histórias que Jesus colocou é justamente para nos motivar a perseverar, a não parar, a continuar, a prosseguir, independente de qualquer coisa. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe em nome de Jesus.